Devemos nos alegrar na presença de Deus, entregar para Ele um culto com o coração entregue, adoração verdadeira e mais do que isso, né? A gente venha ser verdadeiros adoradores, que Deus venha encontrar verdadeiros adoradores aqui nessa noite, amém? Quando você estiver, curva sua cabeça, feche seus olhos, já comece a adorar o Senhor, comece a colocar os seus pensamentos nele, comece a focar somente nisso, sabe? Fala, Senhor, eu quero te adorar hoje com tudo que eu tenho. Já tira em nome de Jesus toda resistência, tudo que pode atrapalhar, que eu possa te entregar o melhor, aquilo que o Senhor merece. Nós sabemos que o Senhor é digno de toda adoração, nós sabemos que o Senhor é digno de toda exaltação.
casa. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Amém. Para o Senhor. Quem trouxe oferta ou sufismo, pode colocar na caixinha, à vontade. Amém. Glória a Deus. Hoje o tema da nossa palavra, nossa ministração é imperfeitos. Vamos falar sobre alguns homens da Bíblia e as suas imperfeições e o quanto que às vezes a gente pode se parecer com eles nas suas imperfeições, mas também em seus acertos. Queria, antes de começar a palavra, orar. Se você puder curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Jesus, eu te apresento esse momento da palavra, eu te entrego esse momento da palavra. Peço, Pai, que em nome de Jesus, que se houver alguma resistência em nosso coração, Pai, para que a sua palavra entre, penetre em nossos corações de forma profunda, que já venha ser quebrada em nome de Jesus. Que nosso coração venha ser uma terra boa, uma terra fértil, onde a sua palavra cai e gera frutos. Então, Pai, em nome de Jesus, abra os nossos corações, abra a nossa mente, que nós venhamos estar sensíveis àquilo que o Teu Espírito quer ministrar em nós nessa noite. Através dessa palavra, nós vamos estar sensíveis ao Seu moldar, à transformação que o Senhor quer fazer em nós, o arrependimento que o Senhor quer trazer em nossos corações e aquilo que o Senhor tem preparado, Pai, específico para hoje, específico para essa noite, Pai, para cada pessoa que está aqui. Então, Deus, em nome de Jesus, nós guardamos nosso coração em Ti, a nossa mente em Ti, que nada venha roubar aquilo que o Senhor quer fazer hoje. Amém. O significado de imperfeito é algo que não está acabado, né? Algo que está incompleto. A Bíblia não conta a história de homens perfeitos, de pessoas que apenas acertaram, né? De pessoas que foram ali fiéis a Jesus, que o amaram de todo o coração, que sempre acertaram, que sempre obedeceram. Pessoas extremamente perfeitas, de onde a gente olha para elas e pensa assim, nossa, eu nunca vou atingir esse nível de perfeição, ou nunca vou conseguir chegar nem perto do que essa pessoa é em Jesus, do que essa pessoa fez por Jesus. Não, a Bíblia nos mostra que a história, né, dos homens da Bíblia, de grandes exemplos da Bíblia, de grandes mulheres, né, que são retratadas, né, na palavra, que são pessoas que erraram, são pessoas imperfeitas. E a gente pode admirar, né, homens como Abraão, como Noé, os apóstolos. E a verdade é que a Bíblia não esconde a falha deles e as suas imperfeições, de quanto eles eram falhos. Nós conseguimos olhar para a palavra e ver alguns destaques, né, de pessoas que erraram. A gente pode ver Moisés, Pedro, Adão, Jonas, Sansão e Davi. Todos foram homens todos foram homens de Deus, que falharam com Deus também em algum momento das suas vidas e desobedeceram ao Senhor. A gente vê Moisés se sentindo incapaz, né, de fazer aquilo que Deus estava pedindo para ele. A gente vê em Êxodo 4:13, Moisés dizendo assim: contudo insistiu Moisés com ele: ah, Senhor, peço que envies outra pessoa. A gente vê que Moisés, ele sentiu medo, né? Ele não se sentia capaz de executar aquilo que Deus estava pedindo para ele. Quantas vezes a gente se sente incapaz, indigno, imperfeito demais para cumprir aquilo que Deus nos chamou para cumprir, para viver aquilo que Deus nos chama para viver. Esse mesmo Moisés que teve medo e insistiu para Deus chamar outra pessoa, né, enviar outra pessoa: não, Deus, eu não dou conta, manda outro. Esse mesmo Moisés foi quem conduziu
o povo a entrar na terra prometida. É o mesmo Moisés. Sabe, o Moisés que era um líder, que conduzia as pessoas a Deus, a obedecer a Deus, a seguir a Deus. É o mesmo Moisés que sentiu medo, que se sentiu incapaz. A gente vê Elias se sentindo tão mal que pede para morrer. Em 1 Reis 19:4 diz assim: Elias foi sentar-se embaixo de um pé de zimbro e pediu a morte. Elias estava tão desanimado, angustiado e cheio de dúvidas, ameaçado de morte, foge terrivelmente ele estava fugindo da Jezebel e foi se refugiar no deserto embaixo do pé de zimbro. E ele, naquele momento, ele pediu a morte. Então a gente vê que, né, Elias, um profeta, um cara usado por Deus, em um momento de sofrimento, de perseguição, né, de angústia, ele pede a morte para Deus. O mesmo Elias que é usado por Deus é o mesmo Elias, né, que sente esse medo, que sente a dor dessa perseguição e pede a morte. A gente pode ver que os grandes exemplos que Deus nos mostra na palavra são pessoas que falharam muito. E eu vou falar muito hoje sobre um exemplo muito comum, que é o de Pedro, né? A partir de agora para frente eu vou falar somente de Pedro. Em Lucas 5, a partir do verso 8 até o 10 diz assim, quem quiser abrir, Lucas 5. Eu queria que você, enquanto abre a palavra em Lucas 5, começasse a pedir para Deus trazer a sua memória, né, de coisas que você deixou de fazer por se achar indigno, coisas que você abandonou por achar que não conseguia, coisas que você deixou para trás no momento de perseguição, no momento de angústia, coisas que você ali sentiu totalmente falho, né, para exercer aquilo, não apto para exercer, e que achava que Deus não poderia fazer algo na sua vida, Deus não poderia fazer algo a partir de você. Lucas 5 diz assim, Lucas 5:8: Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afaste-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. A gente vê aqui que Pedro, né, depois do milagre que Jesus fez, eles estavam pescando, estavam pescando a noite inteira, não conseguiam pescar nada. Jesus vem, fala, joga para o outro lado, e acontece o milagre. E quando Pedro ele dá conta, né, do que Jesus fez, e ele entende, né, ele fala assim: Pode se afastar de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Então, naquele momento, Pedro entendeu a imperfeição dele, né? Eu sou pecador. Pedro entendeu a condição dele naquele momento. E ele se sentiu indigno de Jesus estar perto dele, porque ele era pecador. Só que a gente vai ver, né, que Pedro, esse mesmo Pedro que pediu para que Jesus se afastasse dele porque ele era pecador, em outros momentos ele deu vacilos muito grandes, né? Onde ele não se importou muito em ser um homem pecador. Pedro ele cortou a orelha de Malco, né? Querendo defender Jesus, e foi repreendido por Jesus. Em João 18, do 9 ao 10. Aquele grande momento, né, que Jesus fala assim: para trás de mim, Satanás. Esse mesmo Pedro que diz: Jesus, se afasta de mim, eu sou muito pecador, ele negou Jesus 3 vezes. E antes disso ele tinha dito que nunca faria isso. Não, Senhor, qualquer um pode te negar, menos eu. Qualquer um pode deixar de te seguir, Jesus, mas eu não. Pode contar comigo. Eu estou aí para o que der e vier. Mas negou Jesus 3 vezes. Está em Mateus 26, do 69 ao 75. Esse mesmo Pedro, ele afundou quando andava sobre as águas. A gente vai ler esse versículo, Lucas 5, do 4 ao 7. Tendo acabado de falar, disse a Simão:
Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lance as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de quase começarem a afundar. Então, assim, o mesmo Pedro também que falou assim: Senhor, afasta de mim que eu sou um pecador, é o mesmo que estava meio ali, né, duvidando do que iria acontecer, né, que tinha dúvidas, né, que de certa forma não queria obedecer o que Jesus estava falando. Senhor, a gente passou a noite todinha pescando, mas se você está dizendo que a gente deve jogar de novo, eu vou jogar, mas eu sei o que eu estava passando a noite todinha. Eu sei o que aconteceu a noite toda. A gente jogou a noite todinha essas redes e não aconteceu nada. Não é agora que o Senhor chegou, né, que vai acontecer alguma coisa. E a gente vê que Jesus faz um milagre, né, ao ponto de precisar de outros barcos, né, dos companheiros dele, os barcos quase afundarem de tanto peixe. Esse é o mesmo Pedro, né, que diz que é pecador, e é o mesmo Pedro que também confia em Jesus, mas com um pezinho atrás, e faz algo só porque é o Cristo que está dizendo, né. O mesmo Pedro que fez essas coisas, que deu esses vacilos, né, que pra gente for olhar, a gente às vezes pode julgar algo como algo enorme, né, e falar assim: nossa, o cara andou com Jesus 3 anos e negou ele. Ele viu os milagres, ele viu tudo, né, o próprio Jesus o chamou para caminhar com ele, o próprio Jesus o chamou para ser discípulo dele. Olha o tanto de coisa que ele fez de ruim, olha o tanto de coisa de errada que ele fez, ou como Pedro é imperfeito. Mas esse mesmo Pedro é o Pedro que confessou que Jesus era o Cristo. Quando Jesus fala para ele assim: quem estão dizendo aí que eu sou? Né? O que as pessoas estão falando por aí de quem eu sou? Aí eles falam que você é um dos profetas, falam isso, falam aquilo. E Jesus fala assim: você, Pedro, o que você disse que eu sou? E Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, o mesmo cara que negou Jesus, o mesmo cara que fez tantas coisas, é o mesmo que conseguiu ter a sensibilidade de saber que ele estava frente a frente com o Filho de Deus. O mesmo Pedro foi escolhido para ver a glória de Jesus transfigurado. O confessor tu és o Cristo está em Mateus 16:16, se alguém quiser anotar. É o mesmo Pedro que encontrou dinheiro no imposto na boca do peixe, em Mateus 17, 24 ao 27. É o único discípulo que andou sobre as águas. Ele pode ter falhado, né, de começar a andar sobre as águas e se afundar, porque no meio do caminho perdeu a confiança. Mas ele saiu do barco. É o mesmo discípulo que chorou amargamente reconhecendo o seu pecado quando ele negou Jesus por 3 vezes. E confessou amar Jesus por 3 vezes também. Quando ele reconheceu e chorou amargamente, está em Mateus 26, 75. Quando Pedro cai em si do que ele tinha feito, ele se arrepende profundamente. E mais à frente, né, em João 21, 15, 17, ele confessa amar Jesus. E não apenas isso, né? O mesmo Pedro que disse que já tinha passado a noite todinha pescando, ele obedeceu Jesus quando Jesus pediu para ele jogar para o outro lado. Então a gente vê aqui o panorama de uma pessoa que acertava, errava, né? Falhava, reconhecia que falhava, se arrependia e caminhava de novo. Parece com quem? Você consegue se enxergar em Pedro? Consegue se enxergar nas coisas que Pedro fez, nas dúvidas de Pedro, na inconstância de Pedro, nos vacilos de Pedro, no negar Jesus. Às vezes hoje em dia a gente não nega só 3 vezes, né? Talvez no nosso dia a gente nega muito mais do que 3 vezes a Jesus com a vida que a gente leva. Será que nós temos tido o mesmo coração de que quando a gente entende que nós negamos Jesus, quando nós entendemos aquilo que Jesus está nos pedindo, nos chamando, a gente se arrepende profundamente e confessa que o ama e passa a viver a vida que ele tem para nós?
O mesmo Pedro que fez tanta coisa errada, né? É o mesmo Pedro que escreveu 2 cartas que estão na Bíblia. 1ª e 2ª Pedro. Que foram destinadas aos cristãos, né? Pela Ásia Menor, com o intuito de instruir, animar e fortalecê-los espiritualmente. Essas cartas pertencem aos últimos períodos da vida de Pedro, e são as provas de sua obediência e são provas das suas obediências às 2 ordens diretas que Jesus deu a ele: fortalecer os irmãos, em Lucas 22:32, e cuidar do rebanho, em João 21:15 e 17. Lembra quando Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Né? E quando ele se arrepende e tudo mais, ele reconhece: agora, Senhor, tu sabes, ele pede: cuida do meu rebanho, apacenta minhas ovelhas. Então esse mesmo Pedro que errou tanto, né, teve uma vida transformada por Jesus. Teve uma vida mudada por Jesus. Isso nos mostra que a nossa caminhada com Jesus já tem altos e baixos, sim. Que a gente não consegue ser perfeito, a gente não consegue não pecar. A Bíblia fala que aquele que diz que não tem nenhum pecado, mentiu, está vivendo no engano. A gente vê que Pedro ele errou bastante, mas ele se deixou ser transformado por Jesus e buscou viver uma vida de obediência, né, ao ponto de conseguir fortalecer espiritualmente e animar os outros irmãos. Eu e você temos deixado Jesus tratar as nossas imperfeições ao ponto de a gente conseguir fortalecer e animar, instruir e ajudar na caminhada dos nossos irmãos. E não somente isso, mas a incentivar outras pessoas que não conhecem Jesus ainda a caminhar. Das pessoas olharem para você. Imagina as pessoas olhando para Pedro. Nossa, porque quando Pedro negou Jesus, ele tinha características de discípulo de Jesus, que a mulher falou isso para ele: mas você se parece com ele. E Pedro: não, eu não. Sabe, será que as pessoas quando nos olham, elas pensam assim: cara, essa pessoa era assim, mas agora é de outro jeito. Ela vivia uma vida de imperfeições. Agora ela ainda é imperfeita, mas ela segue alguém que é perfeito e tem mudado a vida verdadeiramente. Será que nós temos vivido dessa forma? Sabe, de olhar assim: cara, eu sei que eu tô errando nisso, mas eu preciso mudar, eu preciso me arrepender profundamente, eu preciso chorar amargamente buscando arrependimento para que eu possa ter uma vida mudada. Porque imagine só, Pedro nega Jesus e depois estava seguindo Jesus de novo. A gente não pode dizer, né, que se Pedro lidou com a culpa, com a vergonha, mas como ser humano a gente pode deduzir isso, né? Imagine você negar Jesus assim, frente a frente, né? A gente às vezes tem vergonha às vezes de pecar, de ir para Jesus. Jesus nem está assim de forma física, né, na nossa frente. A gente tem vergonha de ir. Agora imagine você tendo que encontrar Jesus depois que você errou, depois que você vacilou, depois que você pecou ou negou. Imagine se Pedro, né, fosse agir como nós agimos muitas vezes, pensando: nossa, ele não vai me querer mais. Ele não vai me querer mais como seu discípulo, eu sou muito imperfeito, eu não mereço. Ele vai escolher outro no meu lugar, ele vai chamar outra pessoa: não, comigo não dá certo. Ou até falar: não, Deus, manda outro, porque eu não estou apto, eu não sou digno. Eu não tenho uma vida que é necessária para que você faça aquilo que quer fazer através de mim. Você pode até não ter hoje, mas você pode ter lá na frente, se você quiser. A gente vê que Pedro, ele foi um homem perfeito, teve medo, dúvidas, coragem, orgulhou-se, mentiu e chorou, mas se entregou a Cristo com ousadia, deixando tudo para trás. A gente vê que Pedro, em uma pregação, ele ganhou 3.000 pessoas. E é o mesmo Pedro que fez aquele monte de coisa. Não o mesmo Pedro, né, porque ele teve a transformação, mas no sentido que é o Pedro ainda. Entende? Então por que você está deixando de fazer as coisas porque você erra, ao invés de
ir para Jesus, se arrepender e deixar Ele fazer aquilo que Ele quer fazer em você. Porque você está olhando para as suas imperfeições, ao invés de olhar para aquele que é perfeito e pode te transformar de uma forma tão profunda que a sua vida não falará mais de você, mas falará de Jesus. E a gente vê isso de forma tão linda em Pedro, sabe, dele entender que Jesus me alcançou, agora eu vou fortalecer os meus irmãos, agora eu vou instruir, agora eu vou ser ali uma prova viva de obediência, de mostrar que há a solução. O fato de sermos imperfeitos não nos dá liberdade para pecar e permanecer do mesmo jeito. O fato de Pedro ter errado, de ser imperfeito, de ter dado muitos erros, de ter errado bastante, não mudava direito para ele continuar da mesma forma. Do mesmo jeito é conosco. O fato de a gente reconhecer que nós somos pecadores, que nós devemos lutar todos os dias contra o pecado, lutar todos os dias contra as nossas imperfeições, não nos dá o direito, não nos dá ali uma carta branca para continuar do jeito que nós estamos. E isso pode ser uma boa notícia ou uma má notícia, depende de como você vai querer se caminhar a partir disso. Em Gálatas 5,13 diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. 1 Pedro 2,16: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Então a gente pode estar em dois lugares, No lugar de reconhecer que nós somos imperfeitos, sim, mas nós seguimos um Deus que é perfeito, que transforma as nossas imperfeições todos os dias. Ou de, eu sou imperfeito mesmo, nada vai mudar, eu vou continuar do jeito que eu estou. E vai passar a vida inteira, na mesmíssima vida com Deus. Se existir uma vida com Deus. Não tem como Jesus nos tocar, não tem como Jesus nos tocar de uma forma profunda e nada nas nossas vidas mudar. E a gente querer continuar sendo a mesma pessoa. E eu querer continuar sendo a mesma fiamma. É impossível. Se Jesus me tocou, eu quero ser uma fiamma de acordo com Cristo, quer que eu seja. Pedro se tornou um novo Pedro. Quando você vai se tornar um novo você? Quando você vai deixar de ficar pensando nos erros, naquilo que errou, naquilo que fez de errado, naquilo que caiu, naquilo que não conseguiu fazer, ou teve medo de fazer, ou na tristeza, ou nos momentos de dores e tantas coisas que vêm para atrapalhar nossa caminhada com Jesus. Quando você vai parar de pensar nisso e vai olhar para Jesus e falar: Jesus, eu vou, mesmo com as minhas imperfeições. Jesus, eu vou, mesmo reconhecendo que eu ainda não sou quem você quer que eu seja. Jesus, eu vou, mesmo reconhecendo que eu estou tão distante daquilo que você tem para mim. Mas se eu dar um passo agora, eu vou estar muito mais perto. Ele está dizendo: vocês sabem que são pecadores, e homens e mulheres falhos. Mas não usem isso para continuar vivendo uma vida sem transformação. A gente viu sim que homens de Deus falham e erram, mas homens e mulheres de Deus se arrependem. Homens e mulheres de Deus deixam Deus transformar a vida deles. Homens e mulheres de Deus não vivem mais no passado em quem eles eram, mas vivem no presente, no novo que Jesus faz todos os dias. Em Filipenses 1:6 diz: estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Tem umas versões que diz até o fim. Então, o que Jesus começou em você, Ele vai completar. E você precisa se permitir isso. A boa obra que Ele começou em você, Ele vai completar. Se permita essa transformação. Se permita a sair de um lugar imperfeito, que não entende que existe um Deus perfeito, que quer transformar essas imperfeições diariamente. Sai desse lugar de culpa, desse lugar de julgamento, desse lugar de autocondenação. Jesus, Ele nos fez livres, pessoas livres, para não viver mais com a desculpa de viver no pecado,
Para não ser mais escravo do pecado, mas também para não ser escravo da culpa. Para não ser escravo da condenação, porque está em Cristo Jesus, a gente está livre de toda condenação. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas eu preciso me arrepender. Eu preciso querer essa nova vida. Eu preciso entender que Cristo, Ele quer me dar uma nova vida. E a nova vida é ter Ele todos os dias. E a gente só consegue ser transformado com Ele vivendo em nós. Talvez você pense assim: sou imperfeito demais para viver o que Deus disse para mim, o que Ele tem para mim. Eu queria que você pensasse em algo que Deus já falou com você, e você sabe que é algo de Deus para a sua vida, mas quando você olha para você, você desiste. Mas quando você olha para você, para como você está hoje, você pensa: eu não consigo, eu não vou chegar lá. Eu quero que você pense em coisas que Deus já falou sobre você, de quem você é, de quem você deve ser, e você olha para si mesmo e não consegue enxergar nada disso. Sabe? Se Pedro olhasse para suas imperfeições, tudo que ele tivesse feito de errado, não tivesse olhado para Jesus, não tivesse entendido que ele precisava se arrepender, e precisava, caminhar em direção à transformação necessária, ele teria perdido tantas coisas. Imagine o privilégio de escrever 2 cartas que hoje a gente pode ser ministrados e instruídos através de 1 e 2 Pedro. E é o mesmo Pedro que errou tanto. É o mesmo Pedro que alcançou 3.000 pessoas só em uma pregação. Imagine durante a sua vida. É o mesmo você que Jesus quer usar. Só que você pode continuar no lugar onde você está, não alcançar nem você mesmo, não alcançar ninguém, e continuar se culpando, e continuar caminhando para um lugar distante de Jesus. Ou você pode reconhecer que Deus, Ele quer fazer nova todas as coisas. E que a boa obra que Ele começou na sua vida, o inimigo não vai parar. Que a boa obra que Ele começou na sua vida, o pecado não vai parar se você não permitir. Que a boa obra que Ele começou na sua vida, o peso, da culpa, da condenação, não vão parar se você não permitir. Efésios 4. Quem quiser abrir, a partir do verso 11. É normal sentir medo. É normal se sentir incapaz. É normal se sentir imperfeito, porque a gente não é perfeito, não tem como ser. Aquilo que Jesus começou a fazer em nós ainda não acabou. Então está incompleto ainda essa obra. Essa construção de quem nós devemos ser ainda está incompleta. Mas se eu paro de me permitir essa obra, ela nunca vai terminar. Se vocês já passaram nos lugares, tem muito por aqui, e você passa e tem uma casa mal acabada, que a pessoa começou a construir e por algum motivo desistiu. Aí tá lá, às vezes subiu todinho, só faltava colocar as telhas, colocar a porta e tudo mais, arrumar fora, arrumar dentro, mas a estrutura da casa já está pronta. O que impede? O que impediu essa pessoa de continuar a construção dela? Porque ela gastou muito dinheiro. A gente sabe que essas coisas não são baratas. O que aconteceu que fez ela desistir disso? E às vezes nós somos assim, nós começamos a nossa construção de uma vida com Deus e começamos a viver aquilo que tem para nossas vidas. E eu quero viver meu chamado, eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero que Ele mude a minha vida, eu quero que Ele mude a vida das pessoas que estão ao redor. E essa casa vai sendo construída. E em algum momento a gente para a construção no meio. E a gente repara que essas construções mal acabadas pela rua, elas começam a se tornar velhas, né? E quando tem porta, ou já colocou porta, o telha, chegam os ladrões e roubam, tira a porta, tira a telha, levam tudo embora.
E às vezes nós permitimos que o inimigo faça isso conosco. A gente começa a nossa casa com Jesus, deixando ele construir, deixando ele construir essa construção diariamente. E a gente para com isso. Para de ter vida com Deus, começa a deixar a culpa dominar, os medos, né, as imperfeições, o fato de ser indigno. O inimigo vem, né, roubando tudo. Arranca a porta, arranca as janelas, arranca o telhado. E aquela construção que estava começando a ficar bonita, agora se torna uma construção, uma casa abandonada. Mas Deus não nos fez para sermos casa abandonada, mas nos fez para sermos a habitação dele. Efésios 4, a partir do verso 11, diz assim: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a plenitude de Cristo. O propósito é que sejamos mais como crianças, levados de um lado, não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e pela esperteza do homem que induz ao erro. Antes, seguimos a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida que em cada parte realiza a sua função. Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade de seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida com Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. A gente vê aqui que começa falando, né, que Deus designou cada um para um chamado, para um ministério, e Ele nos dá, né, alguns conselhos e alguns alertas. Ele fala que nós temos que nos preparar, né, para a obra do ministério e ajudar a edificar o corpo de Cristo, para que assim a gente alcance a unidade de fé e conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Ele fala para a gente não ser mais como crianças, sermos levados, né, para lá e para cá, para todo o vento, né, de doutrina, para a astúcia do homem, o que nos conduz ao erro. Às vezes somos nós mesmos nos ouvindo, né, nos levando ao erro, deixando o inimigo colocar coisa na nossa mente. E ele pede para a gente auxiliar, né, nesse crescimento, para edificar o corpo de Cristo. E pede para a gente se despir da antiga maneira de viver e passar agora a se revestir de um novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Sabe, é normal e é do ser humano ser imperfeito. A gente sabe que a gente é imperfeito. A gente sabe que nós erramos. Quantas vezes nós erramos hoje no nosso dia? Coisas que a gente percebeu que erramos e coisas que a gente nem percebeu. E talvez nem perceba um dia que nós erramos nisso. Mas não é normal permanecer do mesmo jeito quando nós dizemos que seguimos a Cristo. Quando nós falamos que nós seguimos um Deus que muda tudo, um Deus que para a tempestade, um Deus que faz outro homem andar sobre as águas, um Deus que transforma vidas.
que dá coragem para os Moisés da vida, que dá consolo para os Elias da vida quando está triste, quando está mal, que não rejeita os Pedros da vida quando ele o negam. Então por que você ainda, não saiu desse lugar de imperfeição e começou a caminhar em direção àquele que é perfeito? Aquele que pode transformar suas imperfeições, porque vai chegar um dia que nós estaremos com a estatura de varão perfeito. Nós teremos o corpo glorificado e não terá mais nenhuma imperfeição. Vai chegar o dia que a gente não vai pecar mais, a gente não vai ter mais erros, a gente não vai ter mais falhas, a gente não vai ter mais dores, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais lágrimas. Porque nós conseguimos completar a carreira até o fim e vamos estar com Jesus. Mas até isso, precisamos reconhecer que sim, eu sou imperfeito, mas eu sigo alguém que é perfeito, ele tem me transformado diariamente. Então o convite dessa noite é para a gente reconhecer os nossos pecados diante de Deus, reconhecer em qual lugar nós estamos, e reconhecer que talvez a gente tenha escutado mais a voz do inimigo dizendo que aquilo que Deus tem para você, você nunca vai chegar lá, que os dons que Ele tem derramado sobre sua vida, eles não vão ser mais usados, que o seu chamado não vai ser mais executado, porque olha onde você está. Mas isso é uma mentira. Porque assim como Jesus chamou Pedro, e ele sabia de tudo que Pedro ia fazer de errado, mas ele também sabia que Pedro ia persistir, e ia caminhar, ia se tornar um discípulo que passou de alguém que vacilava tanto, caía tanto, errou tanto, para alguém que hoje a gente pode usar como um exemplo de transformação, um exemplo de mudança de vida. Então o que está entre o Pedro que negou Jesus e o Pedro que ganhou 3.000 pessoas? O que está entre o Pedro que perdeu a confiança caminhando sobre as águas e o Pedro que fortalece os irmãos espiritualmente nas cartas que escreveu? O que está no meio disso tudo? Jesus. Quem está no meio entre a pessoa que você está sendo agora e a pessoa que você deve se tornar? Quem está entre as coisas de Deus para a sua vida e as coisas que você tem vivido hoje? A gente só consegue viver uma vida de transformação diária se for com Jesus. A gente só consegue permanecer na transformação diária se for com Jesus. Porque se não for com Ele, a gente até começa a transformação, mas ela não continua. Ou ela não dura por muito tempo, porque a gente não consegue sustentar uma transformação sozinho. A gente não consegue. Isso por tantas coisas. Porque às vezes a gente não quer, porque às vezes acha que não vai dar conta, a culpa, o medo. Então, te convido hoje a entregar os seus medos ao Senhor, as suas angústias, as suas imperfeições, a sua falta de capacidade de exercer aquilo que te chamou para exercer, a sua falta de capacidade e de ser digno, de viver aquilo que Ele tem para a sua vida. Te convido a entregar para Ele hoje. Entregar, falar: Senhor, eu estou dessa forma, mas eu não quero permanecer. Porque se você não quiser permanecer da forma que você está, você consegue. Como Jesus consegue. Mas se você quiser permanecer, não tem quem te tire daí. Porque você precisa dar o seu primeiro passo. Você precisa abrir seu coração, Nós precisamos abrir o nosso coração. Jesus, Ele não vai chegar metendo o pé e transformando a sua vida se você não quiser. Mas se você quiser e estiver aberto para aquilo que Ele quer fazer em você, a sua transformação não vai parar em você. Amém? A gente vai tocar mais um louvor. Que enquanto a gente toca esse
esse louvor, essa canção, que você venha pensar em tudo que foi dito e pensar nas suas imperfeições, quais delas têm te impedido de caminhar. Comece a pensar nas suas imperfeições. O que tem te impedido de ir mais longe na sua vida com Jesus? O que tem te impedido de exercer os seus dons? O que tem te impedido de exercer o seu chamado? E não apenas isso, sabe? Mas de ter uma vida com Deus, de ter um relacionamento com Ele. São as dores, a angústia, assim como Elias.
bom e o diabo não presta.